convém lembrar que a concentração do ejaculado ela está muito vinculada ao ambiente, ao bem-estar. Então, se o reprodutor ele está no ambiente que ele conhece, ele está confortável, vamos dizer, com aquela situação, a concentração de espermatozoides, então ele tem uma reserva espermática e o número de espermatozoides que vão sair no ejaculado vai ser maior. Se tem uma concentração só pelo manejo. Então, o animal está estressado, ele pode reduzir a concentração no ejaculado sem necessariamente ter afetado a produção de espermatozoide. É nesse ponto que eu quero chegar. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mais Rumen Podcast. Eu sou o Daniel Barreta, eu sou o host desse programa e o pessoal que nos dá suporte da comunicação veio comentar aqui de todos vocês que assistem o nosso programa aqui no YouTube, aproximadamente 80% não estão inscritos no nosso canal. Então eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam, né, porque isso ajuda bastante o canal e faz com que mais vídeos cheguem até você e que o programa possa ficar mais popular. Então, toca no botão de se inscrever que vai fazer uma grande diferença para nós. Muito obrigado e um ótimo episódio. Olá, ouvintes do Mais Rumen Podcast. Hoje eu tenho a satisfação de estar conversando aqui depois de diversos episódios aí, pessoal, que foi gravado sobre pastagens. Hoje mudamos um pouco o foco, né? E eu tenho a satisfação de conversar com o ex-professor meu, o professor Rogério Ferreira. Rogério, seja muito bem-vindo ao Mais Rumen Podcast. Obrigado por ter aceitado aí o convite, né, de colaborar e emprestar para nós aí um pouco da sua expertise sobre o tema que a gente vai tratar hoje. Obrigado. Eu que agradeço aí o convite, a oportunidade de conversar sobre o tema. Muito bem. Hoje, pessoal, nós vamos... a proposta do episódio é conversar justamente sobre um tema que é a fisiologia reprodutiva do macho, ou o papel do macho na reprodução. E eu falei no início que o Rogério, então, foi meu professor, né, no curso de zootecnia, mas eu sempre gosto de brincar e dizer para os ouvintes que quando eu entrevisto alguém, ninguém nasce professor, ninguém nasce professor da UDESC ou professor das diversas instituições né, que a gente já entrevistou aqui no podcast. Há sempre uma caminhada até chegar na posição onde a pessoa está hoje. Então, antes de nós começar propriamente a falar do tema hoje, Rogério, eu gostaria que você contasse para nós, né, um pouco aí da tua história, quem é o Rogério Ferreira, né, e como que foi esse processo, né, de formação até chegar aqui hoje o senhor é professor da UDESC, né, em Chapecó. Então tá, Daniel, eu sou médico veterinário, antes disso, né, eu sou técnico agrícola, eu fiz o curso técnico, né, então desde sempre me interessei pela área das agrárias, aí fiz meu medicina veterinária na UFPEL, né, em Pelotas, aí fiz o meu mestrado e doutorado na UFSM, na Federal de Santa Maria. Aí um período, né, 1 ano e meio desse doutorado, eu fiz período sanduíche na Universidade de Montreal, no Canadá. Ainda fiz um período de pós-doc na própria UFSM e depois já em 2011, ingressei como professor na UDESC. Na UDESC, então, desde 2011, atuando, né, nas disciplinas vinculadas na graduação, né, vinculadas à fisiologia, à reprodução e aí diversas disciplinas também na pós-graduação. O Mais Rumen Podcast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Rumenzin, tradição que gera confiança. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos, com opções de resultados em tempo real. Novonesis, transformando o mundo através da biologia.
Adiceu, produtora do Smart Amine M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. E hoje, além de professor da zootecnia, o professor também orienta no mestrado e doutorado que tem na UDESC ali também? Isso. Então, oriento, né, também com foco em fisiologia e reprodução animal, principalmente, né, alunos de mestrado e doutorado. Perfeito. E aí No curso de agora, zootecnia, né? certo. Eu até fui traçando aqui um paralelo e normalmente os convidados que a gente tem aqui passam mais do que uma universidade e vão fazendo um trânsito, né, até chegar na instituição ou na posição que eles estão atualmente. E aí, quando eu convidei o Rogério, né, para nós conversarmos, bom, se fôssemos falar de fisiologia da fêmea, né, precisaria uma série de muitos episódios, né, da fisiologia do macho também, né, é um assunto extenso, mas partindo de termos mais gerais e para depois a gente ir afunilando, Rogério, gostaria que você compartilhasse aí, bom, qual que é o papel do macho, né? Pode falar em termos gerais, ou quem sabe a gente foca mais nos bovinos, né? Mas qual que é o papel do macho na reprodução e quando que, no caso, um touro ele pode ser considerado apto? Ah, excelente, né? Então, ainda mais em regiões em que a bovinocultura leiteira, né, se explora bastante, né? A contribuição do macho às vezes é quase que esquecida, né? Parece que o macho é representado por aquele botijão que está dentro da salinha, né? E não é, vem muita coisa antes daquele sêmen estar estocado no botijão. Aconteceu muitos processos fisiológicos e biotecnologia para chegar até ali. Então, o macho, né, então, é fundamental, assim como a fêmea, né, para o evento, né, para reprodução assexuada. Então, termos um gameta congelado ou não, né, a fresco, que se chama de qualidade, é fundamental para o evento, né, da reprodução. E aí, a segunda parte, né, da tua pergunta é muito interessante a gente conversar um pouquinho, que quando se fala de um macho apto à reprodução, se pensa muito em qualidade de sêmen, né? E a fertilidade de um macho ela é julgada pela saúde geral desse reprodutor, a saúde hereditária desse reprodutor, né? Porque tu não quer um reprodutor que transmita genes indesejáveis para sua prole, então a gente é um elemento importante também e que a gente não pode esquecer, não é algo tão óbvio, né? A integridade, né, do trato genital, a qualidade do sêmen e a habilidade de realizar a cópula. Então, tudo isso integra, né, um pacote de características que um reprodutor tem que ter para considerarmos esse reprodutor como fértil. Então, vai muito além só da qualidade do gameta em si, a qualidade do sêmen de uma forma isolada, quando estamos julgando um reprodutor. Certo, né? Entendi. Eu até estava anotando aqui sobre essa questão. Até o professor comentou sobre a inseminação artificial, né? A genética, e que foi sumindo os touros das propriedades, especialmente leiteiras, né? Se você imaginar, bom, hoje um leilão que seja de reprodutores é um leilão de reprodutores de gado de corte, né? Não de gado de leite, via de regra, e essa importância. Bom, né, tem a qualidade espermática, mas pensando no reprodutor que você passe características, né, como também a questão de libido e tudo mais, né, que são importantes, né, também nesse processo. E eu acho que há uma diferenciação, aí o professor comentou, bom, a partir do momento em que esse animal começa a produzir essa célula, a célula lá germinativa se transforma em espermatozoide e ele está apto, por exemplo, a reproduzir.
a partir do momento que o animal está apto, até ele estar plenamente apto, vamos usar esse termo assim, há uma diferença disso também, não é? A partir do momento que o touro começou a produzir espermatozoide, ele já está apto para a reprodução, por exemplo, para a coleta de sêmen, ou há um período até alcançar uma, digamos assim, uma maturação, uma maturidade, perdão, sexual? Não, ele vai começar a produzir, então o reprodutor, ele começa a produzir espermatozoides, né, em menor concentração, né, então o número de células no ejaculado vai ser menor. E também um reprodutor jovem, ele vai ter dificuldade de servir um número, né, que se preconiza para a maior parte dos sistemas de produção. Então, essa tua pergunta, a gente pode quase que dividir, ó, quando que um touro vai estar apto para um sistema, para um regime de monta natural? Ele vai ser uma idade, porque esse touro, além de produzir células espermáticas viáveis, ele vai ter que ter todo o comportamento sexual, ele vai ter que expressar o comportamento sexual dele, procurar feminicídio. Então, geralmente, durante estações de monta, períodos que o reprodutor se alimenta menos, pegar um animal jovem, né, que ainda está em crescimento, ele vai procurar, vai ter questões de dominância, a própria habilidade de monta que vai adquirir com o tempo, então vai se preconizar principalmente uma determinada idade para utilizar esses reprodutores. Em função dos testes de progenie, no caso de coleta, tenta-se antecipar ao máximo esse regime de coletas para o congelamento. Então, muito, né, não em função da questão fisiológica do reprodutor, mas da pressa de termos filhos e filhas testadas já desse reprodutor. Então, para inseminação, você começa a vida, na maioria dos casos, né, mais precoce com esses tourinhos. Importante, acho que é importante essa divisão, e até tentando fazer um paralelo com a genética, né, porque os ganhos da genética, eles, bom, de uma geração para outra, ele pode ser pequeno, mas eles são ganhos aditivos, né? Então, assim, quanto menor esse intervalo. Mas aí, agora tratando dessa produção espermática, há, em geral, uma cascata, né, hormonal que regula toda essa produção, né? Seria possível nós sintetizar, né, essa cascata hormonal relacionado a produção espermática dos machos, a esse comportamento sexual, e como que isso se organiza do ponto de vista, né, de endócrino? Vamos tentar, então, Daniel. Então, quem está lá no centro das operações, né, o hipotálamo, controlando a função reprodutiva, né? Então, o hipotálamo, né, produz o GnRH, né, o hormônio liberador de gonadotrofinas, e ele atua na hipófise, estimulando a síntese, né, de FSH, DLH. FSH, né, o hormônio folículo estimulante, né, o nome do hormônio herdado lá das fêmeas, né, mas é exatamente a mesma glicoproteína, e o LH, né, o hormônio luteinizante. É interessante ressaltarmos que a regulação central do hipotálamo e da hipófise, ela é muito similar em macho e fêmea. Então, como que esses hormônios se organizam e respondem a estímulos de outros hormônios, estímulos do ambiente, estímulos intrínsecos do animal, é muito próximo ao que também ocorre na fêmea. Aí os hormônios hipofisários, né, o FSH e o LH, eles vão atuar na gônada, no testículo, no caso do macho. O FSH estimula as células de Sertoli a produzir espermatozoide, e o LH estimula as células de Leydig a produzir testosterona. O interessante é que, diferente da fêmea, né, quando a gente vai abordar a endocrinologia do ciclo estral,
é algo muito mais complexo, e aí eu gostaria de fazer um paralelo aqui, porque na fêmea tem períodos que ela está num período fértil, que ela tem que ovular, outros períodos ela tem que manter uma gestação, outros períodos ela não pode ovular, tem crescimento de folículos, então os eventos se alternam com frequência e torna os hormônios, né, o controle hormonal muito mais complexo. Eles oscilam para determinar esses eventos. No caso do macho, o intuito do reprodutor é manter uma produção de espermatozoides constante, uma produção de testosterona constante. Então, o controle endócrino no macho se torna bem menos complexo do que na fêmea, por causa dessa constância dos eventos. Líder global em biosoluções, a Novonesis trabalha a melhoria da performance por meio de probióticos que fortalecem a saúde dos animais. Para ruminantes, apresentamos o Bovacillus, probiótico que pode ser utilizado em todas as etapas produtivas. Compatível com os principais suplementos alimentares, inibe patógenos, melhora o aproveitamento dos nutrientes e o desempenho animal. Novonesis, mais do que ciência, entregamos propósito. Bem-vindo à era das biosoluções. E aí até tentando fazer esse paralelo, assim, bom, de LH e FSH, o FSH eu acho que ele também tem uma função importante da iniciação, né? Eu acho que em intervalos também ou não, porque na fêmea ele age lá para crescimento folicular e o LH, né, para maturação, né? E isso no macho, o FSH precisa ser, um hormônio que precisa ser mantido para a questão da nutrição, ele também tem uma importância do ponto de vista de iniciação, né, desse ciclo espermático. Não, toda a espermatogênese ela é suportada pelas células de Sertoli. Então, elas que suportam, né, desde a espermatogônia lá inicial até o espermatozoide estar bem formado. E o estímulo para essa célula de Sertoli trabalhar é o FSH. Então, o FSH ele tem que estar presente durante todo o processo. Da mesma forma, o LH, né, porque para manter a produção de testosterona. Então, se vê, parece até eventos completamente isolados, mas como a natureza é muito sábia, também existem fatores parácrinos que fazem a comunicação entre células de Sertoli e células de Leydig. Então, por exemplo, um reprodutor que está com uma disfunção na produção espermática, por exemplo, uma degeneração testicular, né, que ele não está mantendo a sua produção espermática, geralmente cursa com uma diminuição da produção de testosterona. Né? Por quê? Pensando fisiologicamente, por que um reprodutor vai ter um libido se ele não está conseguindo produzir espermatozoides? Então, há uma comunicação entre essas células que fazem as duas coisas, a produção espermática e a produção de testosterona. Embora eventos isolados, eles conversam entre si. Perfeito. E aí, pegando até, tentando fazer um paralelo com o início da explicação, que o professor falou lá da questão do hipotálamo, GNRH, hipófise, e que isso há uma influência, vamos pensar assim, do ambiente. E aí, pensando como que fatores ambientais, leia-se fotoperíodo, ou então uma onda de calor, né, ou o próprio estresse do animal, por exemplo, por algum manejo, como que esses fatores externos, eles influenciam, né, esse processo de produção espermática e essa cascata de hormônios, digamos assim, do macho. Sim. Qualquer fonte de estresse, ela vai suprimir ou vai reduzir a frequência de liberação de GNRH. Então, o GNRH, o hipotálamo, né, através da produção do GNRH, ele que está sempre atento lá no sistema nervoso central, traduzindo essas informações ambientais, e elas atuam
de forma muito similar, independente da fonte de estresse. Então, já diversos estudos testaram o que vai acontecer com um estresse de contenção, um estresse por infecção, né? Então, até estudos, por exemplo, injetando LPS, então nem era uma infecção propriamente dita, era só parte de bactéria gram-negativa injetando no animal. Como que ele responde, né? Que já entra no estado de alerta ou estresse por temperatura, todos eles é uma fonte de estresse que vai suprimir vai diminuir a frequência de GNRH, consequentemente, né, diminuindo a produção das gonadotrofinas. Então, é um modelo experimental interessante que para se estudar a degeneração testicular, que é a diminuição do túbulo, né, quando ele diminui a espessura da sua parede, diminui a capacidade de produzir espermatozoide, injetando glicocorticoide. Tu injeta uma dexametasona, então o animal responde como se tivesse estressado, já reduzindo a produção de espermatozoides. Perfeito. E aí, Rogério, esse efeito na produção espermática, ela acontece só em número, por exemplo, de espermatozoides, ou esse efeito ele pode ser levado ou considerado também em outras características, por exemplo, motilidade ou má formação, né, dos espermatozoides? O efeito é só em número, ou esse efeito ele pode ser mais geral e ter outras características, digamos assim? Ótima, interessante a pergunta, e para responder ela, né, é interessante a gente lembrar da espermatogênese, como é que ela acontece. Então, a primeira etapa da espermatogênese é a divisão mitótica, quando aumenta o número de células, né? E aí depois tem uma fase de meiose, né, que é a redução do número de cromossomos, e por último, a fase de espermiogênese, né, que é a diferenciação lá quando uma espermátide, né, uma célula redonda, vira um espermatozoide, que é uma célula altamente diferenciada. Então, só repetindo, né, primeiro há uma multiplicação das células, uma divisão mitótica, depois uma divisão meiótica, e por último a diferenciação das células. Então, quando se tem uma degeneração, uma disfunção do túbulo seminífero, e ela é muito leve, quase que imperceptível, a primeira coisa que a gente observa é características no movimento do espermatozoide. Então, ele aparentemente está normal e muda a sua cinética de movimento ou muda a sua tolerância ao desafio. Ele se torna menos resistente a um congelamento, por exemplo, né? Ele é uma célula que muda a sua fisiologia, mas não muda a morfologia. Quando se tem um estresse um pouco mais elevado, começa pequenos defeitos nos espermatozoides, até defeitos cada vez mais grosseiros, né? Então, o primeiro defeito que observa é a chamada gota citoplasmática proximal, é um resquício de citoplasma que fica aderido à cabeça do espermatozoide, é nítido nos casos bem no início de um processo, ou quando o processo é muito leve, e aí esses defeitos vão ficando mais evidentes, né, principalmente na formação da cabeça do espermatozoide e do acrossomo, até chegar a um caso em que o espermatozoide nem parece um espermatozoide, fica uma célula redonda, ou até não tem flagelo, ou o flagelo, né, a cauda do espermatozoide fica internalizada ainda. Se vê que já é um caso mais grave, né, que o processo de diferenciação passou antes. E aí casos mais severos ainda afeta o número de células, né, que foi a primeira etapa, né? Então a última que vai ser afetada é a primeira, e aí pode reduzir o número de células e até levar a um quadro de azospermia, que é a ausência de células, né, de espermatozoide no ejaculado. Então eu falei um pouco das mudanças, né, do espermatozoide. Só que convém lembrar que a concentração do ejaculado ela está muito vinculada ao
ambiente, ao bem-estar. Então, se o reprodutor ele está no ambiente que ele conhece, ele está confortável, vamos dizer, com aquela situação, a concentração de espermatozoides, então ele tem uma reserva espermática e o número de espermatozoides que vão sair no ejaculado vai ser maior. Se tem uma concentração só pelo manejo. Então, o animal está estressado, ele pode reduzir a concentração no ejaculado sem necessariamente ter afetado a produção de espermatozoide. É nesse ponto que eu quero chegar. Interessante que até nas centrais de coletas, muitas centrais, quando vai coletar antes do reprodutor ser coletado, ele fica assistindo os outros touros. Então, ele tem um período de pré-estimulação, né, que isso vai fazer justamente com que eu falei anteriormente de já aumentar a concentração, né, o rendimento do ejaculado. Não, perfeito. Acho que ficou muito claro agora essa explicação. E aí, enquanto o professor ia comentando sobre essas diferentes fases, espermatocitogênesis, enfim, né, todos esses processos, e aí, bom, que o efeito pode ser na motilidade, na forma, no número, né? E aí existe também, bom, existe todo esse processo, o senhor descreveu bem, então pode ter um delay entre seu evento de estresse agudo, por exemplo, foi hoje eu vou perceber isso lá numa avaliação no microscópio desses espermatozoides, quando esse delay é de quanto tempo? Se acontecer hoje, eu já vou perceber diferença na avaliação do espermatozoide de amanhã, ou quanto que é esse tempo? Interessante. A espermatogênese está relacionado com o progresso da espermatogênese, né? Então, a espermatogênese ela dura quase que 60 dias no touro, por exemplo. Então, se um evento de estresse, no momento que ele foi removido, e se ele prejudicou lá as primeiras etapas da espermatogênese, a gente espera 60 dias até que venham células fisiologicamente normais. Né? Se esse estresse afetou as últimas etapas, a esse tempo de recuperação ele é menor. E o curioso citar que aquele primeiro defeito que eu falei, né, que é o caso que quando é um estresse leve, um início de uma degeneração que ela gota, é a última que aparece, ela é a primeira e a última, então ela está mostrando que já a célula está quase normal, falta pouco para ela atingir, então é um marcador também de início e de término de um processo de degeneração testicular. Que bacana, é um sinalizador, então, desse estresse. E eu lembro que eu tive uma aluna, e aí nós conversando sobre, e ela trabalhava numa central de sêmen de suínos, e aí ela comentando sobre, né, os efeitos, né, e que normalmente tinha alguns delays de 2, 3 semanas, enfim, para se perceber lá no ejaculado dos suínos. Bom, né, falamos um pouco da questão hormonal, depois aí desse processo de espermatogênese, e aí chegamos no ejaculado, claro, em algumas etapas, né? E uma vez que esse ejaculado, imaginando numa monta natural, certo? E aconteceu a monta. O que muda alguma coisa do espermatozoide ejaculado até aquele espermatozoide que chega e fecunda, né, o óvulo? O que acontece nesse meio tempo? Ou tal qual ele foi depositado pelo macho no interior do sistema reprodutivo da fêmea, chega lá e fecunda o óvulo? Ótimo, muito, muito bom de falar isso, e aí eu gostaria até de retornar um pouquinho, né, o que acontece com o espermatozoide quando ele sai do testículo, né? Então, ele, na verdade, quando ele sai do testículo, ele ainda não está pronto para fecundar. A gente brinca, né, grosseiramente falando, né, que ele ainda não sabe
não sabe fecundar, ou seja, se colocarmos em contato ele com o ócito, ele não vai conseguir fecundar. Então ele precisa passar pelo epidídimo, ele tem um amadurecimento durante o epidídimo, que aí sim ele aprende, de novo, grosseiramente falando, ele aprende a fecundar, acontecem mudanças na sua fisiologia, na sua estrutura, inclusive, que tornam apto, ele ganha motilidade, né? Antes de passar pelo epidídimo, nem móvel ele é, então ele adquire essa capacidade de fecundar, ou seja, depois acho que a gente vai falar um pouquinho de biotécnicas, né? Mas se a gente retirar lá um espermatozoide lá da cauda do final do epidídimo, ele já tem condições plenas de fecundar, e isso é feito. Mas como a natureza ela é muito sábia, o que acontece? No momento do ejaculado, esses espermatozoides que já estão prontos, eles entram em contato com o plasma seminal, ou seja, com a secreção das glândulas anexas do macho, as glândulas acessórias ao trato reprodutivo do macho. Né? E o contato desse espermatozoide com proteínas do plasma seminal fazem um evento que a gente chama de decapacitação. O espermatozoide ele se torna decapacitado. Então ele sabia, ele tinha a habilidade de fecundar e ele perde. Só que isso pode até parecer uma desvantagem, mas é uma estratégia fantástica da natureza do espermatozoide ele poupar energia. Na verdade, ele não consegue fecundar porque ele está num modo de poupar energia, né? Ele não sabe como é que vai ser a trajetória dele dali para frente e ele precisa guardar as suas reservas. Então, no momento do ejaculado, a gente diz que o espermatozoide está numa forma decapacitada. À medida que migra no trato genital feminino, acontece a capacitação espermática, especialmente quando ele chega lá no oviduto, né, que é o sítio de fecundação. Então, tem uma secreção específica lá são glicosaminoglicanos secretados lá que fazem ele capacitar. Mas por que isso é uma estratégia fantástica na natureza? Porque ele não passa direto. Então, a gente já sabe que ele vai capacitar quando chegar no oviduto, mas ele fica retido principalmente no muco cervical. Então, esses espermatozoides, logo após o ejaculado, eles ficam ali retidos no muco cervical. E aí, se a fêmea vai levar bastante tempo ainda para ovular, esse muco cervical ele é bastante denso. Quando se aproxima do momento da ovulação, a inversão das concentrações dos hormônios estradiol e progesterona, cai estradiol e já começa a elevar a progesterona quando se aproxima da ovulação, o muco cervical fica mais fluídico e esses espermatozoides eles progridem para aí sim capacitar e sofrer esse processo de capacitação e se tornarem aptos à fecundação. Então, esse tempo ele é modulado pela fêmea, né? O momento que eles vão progredir para chegar no sítio de fecundação. Perfeito. Não, agora, talvez assim, eu estava avançando etapas, pulei a parte justamente da importância, por exemplo, do epidídimo, enfim, né, das glândulas anexas, mas que bom que o professor fez essa retomada, né, então, assim, explicando, né, um passo a passo. E até tangenciando, bom, visto essa questão fisiológica, o que tem, Rogério, hoje de avanço do ponto de vista de biotécnicas da reprodução, né? De fêmeas tem muita coisa, mas assim, o que você tem de informação, né, e de biotécnica nova pensando no papel do macho na reprodução? As técnicas, né, as biotécnicas, né, que avançam sem
a possibilidade, uma eu citei brevemente, né, a chamada PESA, né, capacidade de recuperar espermatozoides diretamente do testículo, que seria a TESA ou PESA do epidídimo, né, de tu conseguir resgatar esses espermatozoides e ainda congelá-los, né? Então seria um avanço, né? Imagina um reprodutor de alto interesse zootécnico que morreu, né? E aí tu quer recuperar, né? Tu quer guardar esse parte desse material genético, né? Então surge isso como algumas biotécnicas. Tem se estudado uma biotécnica que tem um interesse muito grande e acho que ainda tem parece que já está presente no nosso meio, mas acho que ainda tem bastante, é a sexagem do sêmen, né, que é uma biotécnica que está muito, né, pensando, né, só biotécnicas uh, específicas do macho, acho que é uma biotécnica que ainda tem muito espaço para crescer. Então, ela se utiliza, né? Então, o semi-sexado em bovinos se utiliza em larga escala e ainda com limitações. Se a gente for pensar em em outras espécies, né, não a sexagem do sêmen não está tão presente. E mesmo no bovino, que é onde está melhor estabelecidas, ainda tem bastante, acredito eu, de espaço ainda para novas estratégias, né, que é um interesse, né, econômico muito grande, né, tu conseguir, né, predizer ou escolher, né, o sexo da prole, né? Então, acho que tem muitos grupos estudando, né, tanto na técnica atual, né, que é por citometria de fluxo, né, de separar os espermatozoides carregando cromossomo X do Y, como outras estratégias, né? Então, quando eu digo, pode ser a mesma técnica, evoluindo equipamentos, né, refinando o que já existe, ou outras técnicas completamente diferentes, né, como neutralização de espermatozoides portadores de um cromossomo com um anticorpo, né, alguma coisa assim. Então, acho que tem espaço para crescer com técnicas diferentes, com formas diferentes, né? Não, perfeito. E aí isso até me leva a um outro questionamento aqui sobre essa questão de viabilidade, porque hoje, pensando em termos práticos, as propriedades que usam sêmen sexado, normalmente ou muitas delas optam por usar em novilhas, né? Então, assim, bom, usa-se em novilhas porque esses animais, teoricamente, poderiam ser mais férteis, porque uma vaca que está, por exemplo, indo para, né, depois do primeiro parto, às vezes ela ainda tem um desafio de terminar o crescimento, né, mais uma alta carga de produção de leite. Mas, enfim, voltando, se usa em novilha por uma questão exclusivamente da fêmea, que ela estaria com condições melhores, né, para alcançar a prenhez, já que esse sêmen normalmente chega para o produtor mais caro, ou tem alguma questão que é intrínseca ao sêmen? Não, tem uma questão, porque assim, ó, a técnica que se tem hoje, né, de citometria, o citômetro separa espermatozoide, então imagina um ejaculado com bilhões de espermatozoide, ele vai ter que ser incubado com um corante, que por si só já causa um estresse na célula, por si só, e esses espermatozoides vão passando um por um, separando eles, né, de acordo com o cromossomo. Então, o sêmen que foi sexado, ele sofreu um desafio muito grande. Então, não se espera de um sêmen sexado que ele vai permanecer viável por um tempo semelhante a um não sexado ou um não congelado, né? Então, sempre que a célula foi submetida a um estresse, ou a diferentes estresses, tu está cortando a viabilidade, né? Tu está reduzindo a viabilidade dessas células. Além disso, a legislação ela é mais branda, como é um processo laborioso,
né, e que leva tempo, né? Então, para termos a legislação em termos de concentração de células, se tem uma concentração, se admite uma concentração menor de espermatozoides numa dose, né, sexada do que uma não sexada. Então, dito tudo isso, uma célula que passou o desafio, que tem uma concentração menor, ela vai ter uma dificuldade maior de passar em ambiente num trato reprodutivo contaminado. Então, então aquele útero que não evoluiu bem, que ainda tem uma secreção, tem uma endometrite, então ele vai ter uma dificuldade maior de migrar. E é o útero que se espera numa multípara, né? Então, novilhas, se escolhe as novilhas justamente por a chance de o útero estar intacto e favorecer a migração espermática é maior. Perfeito. Acho que nós começamos lá, Rogério, caracterizando e quando que o bovino pode ser considerado apto para a reprodução, depois toda uma parte fisiológica, depois a questão de quando ele se torna apto, digamos assim, capacitado, né, para fecundação, e acho que agora terminamos com uma parte bem prática, né, e você também tangenciou aí algumas das biotécnicas que também vão sendo utilizadas para irem tentando diminuir esse intervalo, né, de gerações. Então, queria deixar aí um último momento para o seu professor tem alguma mensagem ou talvez algum tópico, né, que nós acabamos não tratando aqui, que o senhor julga que seja muito importante, né, para deixar aí também como uma última mensagem, né, em relação a esse tema, né, da questão de fisiologia reprodutiva do macho ou desse processo de espermatogênese. A gente abordou de uma forma superficial, assim, vários aspectos, né? Eu gostei muito da nossa conversa, mas sempre com ressalva, né? Que cada um dos tópicos, né? A gente pode aprofundar, né? Tem muito mais a ser explorado. Então, resgatando, acho que bem o início da nossa conversa, que às vezes a gente negligencia a parte do macho, especialmente, né? Por exemplo, a gente citou propriedades leiteiras, né? Que o sêmen está ali no botijão. Algo importante, acho que a ser falado, é que, embora a complexidade do que a gente falou, o aspecto de infertilidade masculina ele é de um diagnóstico muito mais fácil do que da fêmea. Então, é muito mais fácil nós identificarmos uma infertilidade, algum problema no macho, do que na fêmea. E eu não estou nem falando de prevalência e aonde que acontece mais, estou falando da facilidade de nós identificarmos. Então, isso chama a atenção a importância do macho, do diagnóstico, seja do reprodutor, de ser feito um exame andrológico no reprodutor, ou quando se tem um sêmen congelado, de se avaliar a qualidade desse sêmen congelado. Por quê? Porque é mais fácil. Muitas vezes a fêmea, o diagnóstico é difícil, né? Porque pode ser problema no trato, pode ser a dieta, pode ser um estresse, pode ser diversos fatores que a gente não consegue, aquela fêmea aparentemente está saudável e a gente não consegue diagnosticar. E na parte masculina esse diagnóstico é mais fácil, então é importante de fazer para que a gente durma tranquilo e diz, não, o touro tem boa qualidade, o sêmen tem boa qualidade, então vamos investigar outros aspectos, porque eu já estou descartando a parte masculina do processo. Então, a gente não pode esquecer e negligenciar isso daí, né? O fato de ser fácil é um estímulo para que se investigue sempre, né, a questão masculina, a parte masculina. Perfeito. Tinha faltado realmente essa questão mais prática, né, e da importância do exame andrológico, até porque, agora fazendo um paralelo, bom, se é num sistema de gado de corte, tem lá um macho adulto para quantas fêmeas, né? Então, o problema de uma fêmea pode te diminuir, né? Bom, é a proporção que aquela fêmea representa, mas o macho, quanto pode ser o impacto,
né, já que ele tenha uma vez que ele tenha alguma dessas limitações. Muito bem. E aí, até na fala, eu acho que é justamente a nossa ideia aqui no podcast não é esgotar nenhum assunto, né, mas justamente trazer uma visão de quem seja um especialista, hoje tratando da parte de fisiologia do macho, também algumas questões mais práticas, mas também instigar, né, para aqueles que têm interesse em se aprofundar na área. E aí, aproveitando, já que a gente tratou disso, eu sei que o professor comentou no início que orienta, né, na pós-graduação, no mestrado e doutorado. Então, se pudesse, Rogério, comentar aonde acha, né, o professor Rogério Ferreira, quais são os caminhos, né, para entrar em contato e as possibilidades, né, enfim, e também deixo aberta aí uma mensagem, né, final, que se o senhor tiver também alguma recomendação de leitura para essas pessoas e para, em geral, os ouvintes do podcast, vai ser muito bem-vindo também. Tá. Então, mensagem final é agradecer muito o convite, a oportunidade de conversar sobre esses temas, né, com um grande amigo, né? Então, a conversa muito agradável. Então, só agradecer aí o convite. Sempre é bom falar de fisiologia. Para mim, falar de reprodução sempre é muito, muito bom. Então, agradeço e espero despertar esse interesse, né, nos ouvintes também, esse trabalho com a parte aplicada, mas sempre a gente volta na fisiologia, a gente sempre volta a encontrar explicações durante o processo fisiológico. Então, como me encontrar, né? Então, eu estou disponível então, no rogerio.ferreira@udeskbr, só mandar e-mail. Então, eu faço parte da rede brasileira de reprodução animal. Então, se quem tiver interesse em saber das ações da nossa rede, o Instagram é o INCT Reprodução Animal, procurem lá, tem algumas das ações da nossa rede. Quem tiver interesse em estudar assuntos relacionados, né, à fisiologia ou mais aplicados da reprodução, né, e tem interesse em seguir os estudos, mestrado, doutorado, vai ser um prazer, né, receber os estudantes na UDESC. Procurem, né, pelos nossos editais lá no programa de pós-graduação em zootecnia. E também na nossa página no Instagram, lá sempre a gente divulga os editais, as defesas, né, então o que está sendo pesquisado, estão lá no Instagram do programa de pós-graduação em zootecnia. Também é uma oportunidade. Uhum. E acho que é importante, né, hoje a gente tratou de fisiologia reprodutiva do macho, né, mas o professor também trabalha em outras frentes também, né, então acho que não só o tema do podcast, mas outros pontos relacionados também, né, à reprodução. Isso, eu trabalho tanto com macho quanto fêmea, fisiologia, biotécnicas, não só bovinos, né? Então a gente trabalha, né, com outros ruminantes e não ruminantes, né? Temos alguns trabalhos também, né? Alguma coisa com equino, ovino, suíno. Então a gente vai trabalhando. O foco principal é o bovino, né? Mas executa trabalhos em outras espécies também, com reprodução e fisiologia da reprodução. Muito bem, chegamos ao fim desse episódio com o médico veterinário, o professor Rogério Ferreira. Muito obrigado, Rogério, aí, por ter nos emprestado uma parte aí da sua sabedoria sobre o tema. Obrigado a todos os ouvintes do Mais Rumen Podcast e até uma próxima oportunidade. Obrigado, pessoal.